Olha, que interessante. Eu estava publicando esses dias procurando uma publicação que eu fiz recente de um texto que eu falei um pouco sobre o que é empreender, né? E o que é empreender? É a pergunta mais difícil que eu fiz para mim mesmo. E há exatos 2 anos eu estou vivendo na prática o que é colocar a pele em risco. É um jogo que, como eu resume bem meu amigo Bruno Bernardo nas palavras de São Guanais, é empreender. Desculpa, empreendedor é aquele que tira de onde não tem e põe onde não cabe. Em 90% dos dias, a adrenalina é alta. É conviver intensamente com borboletas na barriga. E aprender que isso é normal. Sabe de uma coisa? Empreendedores de sucesso normalmente assumem riscos na baixa. Por quê? Porque é na baixa que você está fora da zona de acomodação, a zona de conforto, né? E quando você está duro, como quando eu estava, quando eu saí da TV, você precisa correr atrás e se reinventar. É quando te apontam e dizem o seguinte: xiii, isso aí já era. E o momento de ter calma e uma boa comunicação interna é fundamental. É o momento, né? Porque os caras não sabem o que você tem por dentro, só vem a casca. Porque quem sabe do seu real valor é só uma pessoa, você mesmo. E aí, meu irmão, o foco não é a grana, mas a transformação. Porque se você focar na grana, você está enrolado. A grana é consequência. Se você focar nela, ela vai fugir de você. Mas se você se focar na sua paixão e na sua verdade, uma hora a coisa vira. E quando o game vira, meu amigo, você vai ter o gostinho de puta merda, valeu tudo a pena. Sabe? A porra toda valeu a pena. Gratidão aos meus seguidores que estão aqui comigo, apoiando a reinvenção do carinha da Globo que está se transformando num empreendedor que aprende um pouquinho todos os dias. Ninguém acredita mais em mim do que eu mesmo. E demore o tempo que for, vou lutar até o fim. Com todas as minhas forças, quanto maior for a dor, maior o tamanho da recompensa. É o pensamento que eu penso sobre empreender, né? E eu creio que muito dessa essência talvez também esteja enraizada na sua história. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua história que te forjou para ter esse mindset de ajudar outras pessoas. Cara, a minha história, eu sou o filho mais velho de 5 irmãos. Na época que eu comecei a empreender com 9 anos, 4, tá? E uma coisa você falando de história é que uma coisa muito boa. Quanto mais confiança a gente tem em si, mais fácil é de contar a nossa história. Por muitos anos eu tive muita vergonha da minha história. Cara, Perfeito. A gente de tem. falar, Eu também tive, cara, cara. de falar da onde eu vim, É. de como foi minha infância. Então era algo que por muitas vezes me incomodou. E hoje eu vejo que isso foi o maior trampolim que eu pude ter na minha vida, cara. O jogo vira depois, né? Cara, eu sou muito ousado de falar que a minha infância foi a melhor infância que eu pude ter. Meu pai foi o melhor pai que eu pude ter. E minha mãe foi a melhor mãe, a rainha, a mulher maravilhosa que eu pude ter ao meu lado. Seguindo esse contexto de pai, mãe maravilhosa, eu digo que o meu pai, aos 9 anos que eu tinha de idade, meu pai me abandonou toda a minha família, com meus 3 irmãos, eu era o mais velho com 9, com uma irmã recém-nascida que foi diagnosticado com deficiência cerebral. E minha mãe, a gente morava numa casa, bem dizer casa, não era uma casa, mas um cômodo na beira de um barranco que quando chovia, mais chovia dentro do que fora. Então, por diversas vezes a gente teve que sair de casa, ficar na chuva ou ficar dentro de casa orando enquanto o esgoto transbordava, rezando para a casa não cair, tá? E minha mãe, a gente teve uma infância com a minha mãe com extremos problemas psicológicos, devido toda essa barra que ela teve que carregar, que foi uma bomba jogada no colo dela. Simplesmente um dia meu pai foi embora. E deixou ela com 4 crianças. Deixou ela com 4 crianças. Minha E um mãe, recém-nascido. uma recém-nascida de poucos meses. Minha mãe com a 4ª série de escolaridade. Uma pessoa de informações muito pequenas, mas muito batalhadora. Minha mãe trabalhava como faxineira em uma grande empresa. E um dia minha mãe notou que minha irmã não desenvolvia, não sentava, não falava direito, não se mexia. Ela levou para uma consulta médica e foi diagnosticada com atraso mental. E foi um ponto que eu digo que muitas vezes para a gente dar opinião em alguma coisa, a gente tem que passar por essa experiência, senão é difícil a gente dar opinião. E o médico simplesmente virou para minha mãe e falou: ó, os tratamentos da sua filha vão ser agendados.
segunda, quarta e sexta, também no sábado, às vezes vão ser 3, 4 vezes na semana, em horários totalmente aleatórios, né? Em instituições muito boas, a CD, a PAI, que são instituições muito boas. E era uma oportunidade que minha mãe não podia perder, e o médico falou, e ela olhou pro médico e falou, doutor, mas tem como ser final de semana? O médico falou, não, não tem possibilidade de ser final de semana. E ela falou, é porque eu tenho mais 3, e se eu cuidar dessa, provavelmente eu vou ser mandado embora, porque eu não posso faltar no meu trabalho 3 vezes na semana. E ela tem que alimentar os outros 3 também. E eu tenho mais 3 para dar de comer. E o médico, ele colocou um ponto de interrogação muito grande na minha mãe, que ele falou assim, a Dilma, você tem 2 opções. Se você cuidar da sua filha, provavelmente ela vai ter uma vida normal, tá? Ela não vai ser dependente de você nem de ninguém. E hoje ela não é realmente. É totalmente independente. Trabalha, estuda, é uma mulher formada. Só que se você não cuidar dela, ela vai se tornar totalmente dependente. Pode chegar a ponto de vegetar, estar na cama. E aí minha mãe teve que tomar uma decisão que foi a melhor decisão que ela poderia ter tomado, que ela resolveu cuidar da minha irmã. E por consequência, é assim, toda ação tem uma reação, né? A ação dela foi cuidar da minha irmã e dentro da segunda semana ela foi mandada embora do trabalho e tinha alguns dias para ter bico, para fazer limpeza na casa de uma pessoa, de outra, e eu me senti já forçado a Contribuir. assumir aquela responsabilidade que não era minha, mas que foi jogada no meu colo como Claro. ser o homem da casa com 9 anos de idade. Então, eu não tinha recurso nenhum, eu venho de uma região muito pobre, muito carente. Onde é? No Capão Redondo, no Jardim Thomas, fica no Capão Redondo. E naquela época, isso daí eu tô falando há mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, era muito pior do que é hoje. Então, se hoje é carente, há 20 anos atrás era muito pior. Recurso zero, zero. Então, saneamento, escola, tudo que você imaginar. E assim, repito, não é vitimismo. Tô te contando a minha realidade do que eu passei. E aí eu não tinha recurso nenhum, eu tinha que trabalhar, tinha que fazer alguma coisa, 9 anos de idade, um menino magrinho, não tinha muito o que fazer. E, cara, eu tinha algumas roupas, a gente já tava passando uma situação muito difícil, eu tinha algumas roupas de doação que eu tinha ganhado. E pobre não tem tamanho, né? Se a camisa é GG e CP, põe pra dentro da calça e usa e vambora. E aí, cara, eu vendi um tênis que eu tinha, eu lembro, foi R$10, eu vendi um tênis que eu tinha, que era maior que o meu pé, e esses R$10 eu comprei bala. Fui em Santa Amaro, numa região próxima da minha casa, no Largo 13, comprei bala para vender no Farol. E pra minha surpresa, quando eu cheguei no Farol, eu achei que era só chegar e vender a bala, né? Os meninos falaram pra mim, falou, não, brother, aqui já tem dono. A gente tem aqui um dono que é dono de todos esses faróis e a gente trabalha pra ele. Então você não vai poder vender bala aqui. Falei, cara, e o que que eu faço com as balas? Vai vender no metrô, pô. No metrô, no trem vende bem, vai lá vender, mas você tem que ter cuidado com os guardas do metrô, porque é proibido vender bala dentro do metrô, tem comércio dentro do metrô ambulante. Falei, cara, tá fácil, né? Botei na mochila e fui pro metrô. A minha empresa faliu em menos de 24 horas. Tomaram suas balas. Primeira hora que eu entrei no metrô, que eu gritei a bala, cara, parecia o Scorpion, sabe? O guarda de segurança do metrô. Desapareceu de um lado, apareceram de outro e tomaram a mercadoria, me deram uns safanões, falou, ó, aqui não pode, é proibido e tal, você não pode vir aqui vender bala. E, cara, foi um momento muito triste, né? Eu já tava sofrendo toda aquela relação de pai que foi embora, minha mãe passando por todos esses problemas, contas totalmente atrasadas, a gente sem luz em casa, sem água, tendo que viver pegando luz emprestada de vizinho, água emprestada de vizinho. E, cara, eu tinha um outro tênis que era um tênis que eu usava, eu coloquei o chinelo no pé e vendi esse outro tênis na rua, comprei bala e fui pro metrô no outro dia de novo. Aí eu já fui um pouco mais esperto, entendia que tinha que esperar o metrô andar,
para poder anunciar que você ia vender bala. E aí comecei a vender bala dentro do trem, dentro do metrô da CPTM, aqui em São Paulo, cara. E foi uma aprendizagem muito grande, assim, foi uma coisa muito válida, porque minha mãe não sabia que eu fazia aquilo. Eu sentia que se eu falasse para minha mãe que eu ia vender bala, ia ser mais uma preocupação do filho dela estar na rua fazendo esse tipo de trabalho. Então, eu fui com a cara e com a coragem, fiz, comecei, e aí eu tive o meu primeiro entendimento do que era empreendedorismo. Por quê? Porque aquele dinheiro que eu ganhava não era o meu dinheiro, era o dinheiro da empresa. Então, eu tinha que ter dinheiro para ter capital de giro. Eu comecei a entender que eu tinha que ter dinheiro para nos dias que não desse para me sair de casa para vender bala se manter. Eu entendi que eu tinha que tirar o meu lucro daí. Então ali eu já comecei a ter um entendimento de como se funcionava uma empresa, mesmo sem saber que o que eu tinha era uma empresa na mão, cara. Foi uma experiência muito rica e eu digo que eu subi de cargo, fui vendendo farol, consegui achar um farol que não tinha ninguém vendendo, cara, e era um farol super bom, cara, ficava muito tempo fechado. Chegaram outros meninos para vender e a gente começou a vender coisas aleatórias, sabe? Bala, água, salgadinho, e era tudo muito misturado. Eram 3 faróis que tinham na Avenida Interlagos. 3 faróis que tinham, e esses faróis fechavam e abriam na mesma sequência. O carro que saía de um farol, ele parava no outro, parava no outro. E como a gente ficava tudo amontoado no mesmo farol, era muito difícil de vender, porque o pessoal meio que tinha medo, entendia que, pô, Poderia ter um assalto ali. tá roubando, tá vendendo, o que esses moleques estão fazendo? E em certo momento da tarde, a gente sentava para comer. Comia o salgadinho de um, tomava bala, chupava bala, ou doce que tava vendendo, e tomava água do outro que tava, a gente fazia essa comunidade. E a gente seguia a mesma sequência. Comia o salgadinho, depois tomava água, e depois comia a bala no final. E aí eu tive um insight. Falei, por que a gente não organiza isso no farol? O primeiro farol vende salgadinho, a pessoa vai comprar, se ela não tiver água, ela vai comprar no segundo farol, e depois que ela comeu e tomou água, pô, ela pega a sobremesa no último, que é o doce. E os meninos olharam pra mim e falaram, Alex, você é louco. Não vai funcionar. Eu falei, mas quem vende a bala sou eu, pô. Eu sou o último farol. Eu tô pondo minha pele em risco. Se não der certo, vocês vão vender. Quem não vai vender sou eu. Tá? E, cara, deu super certo. Não acredito. Super certo. Funcionou o processo? Muito. Funcionou muito, muito. Até chegar ao ponto que, assim, uma coisa muito interessante, Ivan, é que o vendedor ambulante, ele ganha grana. Ele faz dinheiro, tá? Com pouco dinheiro. Ele consegue multiplicar 300% o investimento dele em um dia, tá? Mas a falta de administração, de entender o que pode ser feito com esse dinheiro, é o que quebra a maioria dos empreendedores. Super interessante isso. E isso é uma riqueza muito grande de conhecimento para quem não sabe que essa informação tem que ser colocada em prática, senão a pessoa coloca o negócio em risco. Sim, total. O que quebra 90% das empresas no mundo é capital de giro. 90% das empresas do mundo são quebradas por capital de giro. Uau. Tá? Por não ter. Isso eu tô falando de empresas pequenas, médias e grandes empresas, tá? Capital de giro furado, má administração é o que quebra as empresas. E aí, começou a dar muito certo, o negócio tava super próspero, e a gente, pô, isso daí tinha 10 anos de idade, e eu comecei a entrar num problema muito grande, cara, na minha casa. A minha mãe, ela entrou numa depressão, assim, de começar a me bater muito. Me batia muito, muito, assim, teve momentos de eu ir pro hospital, de tanto que eu apanhei da minha mãe. E eu vivia com muitas marcas, eu já ia pra escola muito constrangido por ir com marcas, né, das surras que minha mãe estava me dando, com pedaço de pau, com ferro, que você possa imaginar. E em contrapartida, eu era um menino que vendia bala na rua, né? Então, eu também tinha um outro preconceito, cara. O meu mundo nessa época era um mundo muito, muito fechado, cara. Os vizinhos não deixavam os filhos brincar comigo e com meus irmãos, porque falavam, ó, o pai desse daí é ladrão, é drogado. A mãe é louca,
E esses daí não vai passar dos 18 anos, né? Isso é o que você sentia que eles Não, apontavam. não, pasme-se, pasme-se. Houve apostas, tá? Familiares, de que não ia dar certo, que ia ser preso mesmo, que Aham. ia, tá? Coisa que eu acho que ninguém deveria ter esse apontamento, sabe? Isso aí, infelizmente, é uma visão equivocada, né? É até falta de acesso a uma análise mais bem definida, mas isso em nenhum momento te abalou, né? Você deixou. Não, de forma nenhuma, cara. Eu sempre fui um cara muito de bem com a vida. Uma coisa que sempre me fez seguir muito forte foi minha fé. Não me pergunte como, mas eu sempre soube que ia dar certo. Eu entendo porque você trata o seu fluxo mental é sempre o de olhar o copo meio cheio, porque quando você me falou que o seu pai e sua mãe foram os melhores pais que você poderia ter, você tem um entendimento que a sua trajetória ela tem começo, meio e fim, e você está na jornada. Tô na E você jornada. aceita a sua essência. E o melhor é a jornada.